Olá, alunos! Eu sou a professora Daniele Ferreira, sou professora do curso técnico em Geoprocessamento do Colégio Militar do Piauí. Sou graduada em Geoprocessamento pelo Instituto Federal e sou especialista em gerenciamento de recursos ambientais. E estou aqui para ministrar essa disciplina de geoprocessamento aplicado ao meio ambiente. Então, vamos a um breve conceito sobre geoprocessamento, ao histórico. Essa modalidade do curso técnico, ela é imprescindível, muito importante, devido que as transformações tecnológicas, elas atingem um ritmo alucinado. E o atendimento a essas mudanças exige uma mão de obra cada vez mais qualificada, especializada e urgente. Hoje no mundo, e principalmente no caso do Brasil, existe uma carência muito grande dessas informações atualizadas para resolver problemas ambientais, rurais e urbanos. Daí a grande importância de estudarmos essa ferramenta de geoprocessamento como apoio a esse tipo de decisão. Então vamos para o nosso primeiro slide, que fala um pouquinho sobre essa introdução do geoprocessamento. Desde os tempos mais remotos, o homem vem interferindo nos lugares da sua moradia, lazer e de seu trabalho. E por esse motivo, sempre tentou entender melhor os lugares para neles agir. Então, essa pergunta, onde estou, ela sempre motivou o homem a tentar apresentar o seu espaço de atuação, a tentar representar o ambiente em que ele vive. Ele sempre tentou buscar representar através de papel, através do carvão, de caneta e hoje em dia através dos computadores. Dando seguimento no nosso próximo slide, saber se localizar e transmitir com precisão sua própria localização em formato de mapas é uma das características da comunicação cartográfica que só os seres humanos possuem e que se trata de uma forma de comunicação universal, onde o leitor, independente do idioma ou país, reconhecerá as formas do rio, estradas, cidades e outros objetos, de acordo com as percepções comuns que todos têm da superfície terrestre, ou seja, de acordo com as formas, cores, orientações, por meio da padronização de símbolos e etc. Então, o mapa, ele reflete aquilo que está acontecendo no cotidiano. Assim como ele também pode refletir ou dar sugestões para cenários futuros. Então, está aí a grande importância da representação do lugar em que vivemos, a representação através de mapas. No próximo slide, nós vamos conhecer a respeito de como surgiu o geoprocessamento, que surgiu justamente dessa necessidade de mapear os recursos minerais, animais e plantas, que sempre foi uma parte muito importante nas sociedades organizadas. Isso era feito antes através de papel, o que impossibilitava a integração de um dado geográfico com outro, de um objeto com outro, de um ponto, digamos, um exemplo de saúde, com um ponto de um posto de saúde com um ponto de determinada doença, assim como outros exemplos. Então, com o desenvolvimento da informática, o desenvolvimento dos computadores, foi possível armazenar um grande volume de informações e assim poder integrar e manipular um dado com outro, abrindo espaço assim para a tomada de decisão, que é o objeto de estudo do geoprocessamento. Então, no próximo slide, nós vamos ver um conceito a respeito do geoprocessamento, que, segundo Câmara, o termo geoprocessamento denota uma disciplina do conhecimento que utiliza as técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento de informações geográficas. O que seriam essas técnicas matemáticas e computacionais que o geoprocessamento utiliza? Matemática como algoritmos, as análises espaciais que é feito entre um objeto geográfico e outro objeto geográfico, que nós vamos conhecer mais na frente o que é essa informação geográfica, e também utiliza técnicas computacionais, que é o que nós chamamos de sistemas de informação geográfica. Esses sistemas de informação geográfica, eles são responsáveis por manipular, por integrar, por criar banco de dados geográfico para a produção
de mapas. Então, se onde é importante para o seu negócio, então o geoprocessamento é sim a sua ferramenta de trabalho. Ou seja, tudo que envolver uma localização geográfica, onde eu precisar descobrir aonde eu estou, para onde vou, que envolver localização, tudo isso é uma ferramenta do geoprocessamento. Então, vamos para o nosso próximo slide. O que é a informação geográfica, né? Que é o objeto de estudo do geoprocessamento, o tratamento dessa informação geográfica. É uma informação sobre locais na superfície da Terra, conhecimento sobre onde alguma coisa está, conhecimento sobre o que está em uma dada localização. Então, tudo que estiver associado, né, a uma coordenada geográfica é uma informação geográfica, ou seja, é todo tipo de informação que pode ser georreferenciada. E aí, mais na frente, no próximo slide, nós vamos entender o que é esse georreferenciar. A palavra geo significa terra e referenciar é tomar como ponto de referência, localizar, situar. Ou seja, georreferenciar é situar o imóvel no globo terrestre, é estabelecer um endereço para este imóvel na Terra, definindo a sua forma, dimensão e localização. Essa figura, acima, ela demonstra alguns pontos da cidade de Teresina. E nela, nós, através dessa ferramenta do Google Earth, nós podemos estar percebendo as coordenadas geográficas. Ou seja, nós podemos dizer que esses objetos da cidade de Teresina, esses imóveis, eles estão sim georreferenciados. Por quê? Porque eles têm uma coordenada atribuída a cada um deles. Então, esse georreferenciamento que é o objeto de estudo do geoprocessamento. No próximo slide, nós vamos ver alguns exemplos sobre informação geográfica. Clima, densidade populacional, pontos de ônibus, residências, acidentes de trânsito, crimes, uma rua, um bairro, focos de dengue, etc. Tudo que acontecer no espaço geográfico, ele é sim uma informação geográfica. Ele é um dado que ele pode ser georreferenciado. Eu posso adquirir as coordenadas geográficas daquele objeto. No próximo slide, nós vamos ver outro conceito a respeito de geoprocessamento, que, segundo Rodrigues, geoprocessamento é o conjunto de tecnologias de coleta, tratamento e manipulação e apresentação de informações espaciais voltadas para um objetivo específico. Então, como nós falamos no início da nossa aula, como no caso do Brasil, que tem uma dimensão territorial muito grande, vasta, fica uma grande carência de como melhor representar o espaço brasileiro, como também integrar os dados geográficos. Então, está aí a grande importância do geoprocessamento, porque através das técnicas computacionais, eu vou poder coletar dados, vou poder tratar, vou poder manipular e apresentar através de mapas os resultados para que eu consiga tomar alguma decisão. Então, quase tudo que está à nossa volta existe ou acontece em algum lugar. Então, daí a grande importância do geoprocessamento dentro de todos os setores, porque como ele trata da localização geográfica, ele pode estar inserido em todos os setores, todos os ramos da atividade. No nosso próximo slide, nós vamos ver um pouquinho a respeito do objetivo principal do geoprocessamento, que é fornecer ferramentas computacionais para que os diferentes analistas determinem as evoluções espacial e temporal de um fenômeno geográfico e as interrelações entre diferentes fenômenos. Tomemos um exemplo. Ao analisar uma região geográfica para fins de zoneamento agrícola, é necessário escolher as variáveis explicativas, solo, vegetação, geomorfologia, e determinar qual contribuição de cada uma delas para a obtenção de um mapa resultante. Ou seja, através do geoprocessamento, eu posso justamente integrar um dado como ele fez o solo com a vegetação para a determinação de outro fator, de outra decisão. Então, não só representar o mapa de determinado local, mas sim integrar vários tipos de dados para assim conseguir um mapa resultante mais eficiente para aquela tomada de decisão. E aí, no próximo slide, nós vamos ver a respeito do histórico do geoprocessamento. Eu vou começar o histórico do geoprocessamento no mundo a respeito desse marco que foi com o Dr. John Snow, que
1854, Londres estava sofrendo uma grande epidemia de cólera, doença sobre a qual, na época, não se conhecia a forma de contaminação. Numa situação onde já haviam ocorrido mais de 500 mortes, o Dr. John Snow teve um estalo, uma ideia, colocar no mapa da cidade a localização dos doentes de cólera e dos poços de água. Naquele tempo, a fonte principal de água dos habitantes da cidade. Ou seja, ele buscou demonstrar através de mapa 2 tipos de dados. Quais são esses 2 tipos de dados? A localização dos doentes de cólera e a localização dos poços de água. E o que isso resultou? Vamos ver no próximo slide. Com a espacialização, desses dados, o Dr. Snow percebeu que a maioria dos casos estava concentrada em torno do poço de Broad Street e ordenou a sua lacração, o que contribuiu em muito para debelar a epidemia. Este caso forneceu evidência empírica para a hipótese, comprovada posteriormente, de que a cólera é transmitida por ingestão de água contaminada. Esse mapa de Londres, o que está em X foi o que ele colocou como as áreas dos poços, e os pontinhos eram os casos de cólera. E assim ele conseguiu verificar uma maior concentração em um determinado poço, ou seja, através dessa integração dos dados de cólera com a localização dos poços, ele conseguiu determinar qual daqueles poços estava causando a contaminação na cidade. Então, esse foi um marco para o geoprocessamento. A partir daí que começou a se estudar um pouco os sistemas computacionais voltados à integração, à manipulação dos dados. O que nós vamos ver mais à frente, que foi nos anos 50, que ocorreram as primeiras tentativas de automatizar parte do processamento de dados com características espaciais, que aconteceram na Inglaterra e nos Estados Unidos, nos anos 50, com o objetivo principal de reduzir os custos de produção e manutenção de mapas. Porém, nessa época, a precariedade da informática ainda era muito grande. Então, necessitava ainda de uma evolução muito grande para que esses primeiros sistemas computacionais fossem denominados, o que nós vamos ver mais na frente, de sistemas de informação geográfica. E aí, nos anos 60, foi no Canadá que o primeiro sistema de informação geográfica surgiu. Esse sistema fazia parte de um programa do governo canadense para criar inventário de recursos naturais. Houve uma grande dificuldade de utilização. Não haviam monitores gráficos de alta resolução, além dos computadores serem caros, faltava mão de obra especializada, pouca capacidade de armazenamento desses computadores. Então, tudo isso dificultou o avanço desses sistemas de informação geográfica. No próximo slide, nós vamos ver o geoprocessamento já nos anos 70, onde ocorreu evoluções de hardware que permitiram o surgimento dos SIGs, mais potentes e em nível comercial. Foi nesse período que se permitiu o desenvolvimento para sistemas de cartografia automatizada, os chamados CAD. E foi onde as empresas começaram a comercializar esses SIGs e foram desenvolvidos os fundamentos matemáticos voltados para a cartografia e, assim, a evolução do geoprocessamento. Devido aos altos custos, e ao fato desses sistemas, utilizarem computadores de grandes portes, então, esses sistemas de informação geográfica, eles estavam na mão de poucos, só de grandes empresas. E que foi só a partir dos anos 80, que nós vamos ver no próximo slide, foi que o geoprocessamento teve um grande avanço. Então, foi nos anos 80, através do avanço da informática, através do maior processamento e armazenamento e um menor custo e tamanho, foi que teve essa grande evolução do geoprocessamento, que representa o momento quando a tecnologia de sistemas de informação geográfica, ela inicia um período de acelerado crescimento, que vai até os dias de hoje. Até então, antes eram limitados pelo alto custo e pela pouca quantidade de pessoas que estudavam a respeito desse tema. E aí nós vamos ver no próximo slide que essa popularização do geoprocessamento, essa popularização da informação geográfica, esse barateamento
foi beneficiado principalmente através, né, da internet, através do Google e através de outros programas que o Google disponibilizou, como o Google Maps, o Google Earth, que são programas de geoprocessamento. São programas que trazem imagens de satélite de toda a superfície terrestre, imagens essas georreferenciadas, imagens que apresentam as suas coordenadas geográficas. No próximo slide, nós vamos ver o histórico do geoprocessamento no Brasil, né? Que foi também a partir dos anos 80, onde teve um esforço na divulgação e formação de pessoal pelo professor Jorge Xavier da Silva. Em 1982, Dr. Roger Thomson, responsável pela criação do primeiro CIG, o Cardinal Geographic Information System, incentivou o aparecimento de vários grupos interessados em desenvolver as tecnologias, grupos de estudo como a UFRJ, MaxData, CPQD, Telebrás e INPE. Então, esse foi o marco do geoprocessamento no Brasil, né? Essa palestra do Dr. Roger Thomson, que veio a motivar, né, grupos de estudo no Brasil a respeito dessa ferramenta do geoprocessamento. E no próximo slide nós vamos ver que o primeiro grupo, né, de geoprocessamento, ele foi orientado pelo professor Jorge Xavier e ele foi desenvolvido justamente para tratar as análises ambientais, né, que é chamado SAGA, Sistema de Análise Geoambiental. No próximo slide, nós vamos ver como o geoprocessamento está inserido na atualidade, né, no contexto brasileiro, né? São diversos órgãos que hoje trabalham com geoprocessamento, como o Ministério do Meio Ambiente, INCRA, o INPE, o Exército, IBGE e vários outros. Conhecendo um pouco a respeito do que é o geoprocessamento, do seu objetivo principal, da sua importância e vendo um pouquinho do histórico do geoprocessamento, agora nós vamos ver algumas aplicações dessa ferramenta. Então, a demanda por informações geográficas, ela é crescente e cumulativa. Diversos segmentos, governo, óleo e gás, telecomunicações, meio ambiente, utilities e outros, necessitam de dados e informações cada vez mais detalhadas e atualizadas para o desenvolvimento de suas atividades de planejamento e informação. Ou seja, a oferta de um sistema, né, computacional que integre os dados e que faça essa constante atualização deles, essa manipulação, ela é sim uma grande ferramenta de apoio a diversos segmentos. E aí nós vamos ver no próximo slide que estima-se que cerca de 90%, né, das atividades efetuadas numa prefeitura sejam dependentes do fator localização. Alguns exemplos: qual a escola mais próxima da rua X? Número 100. As crianças que vivem nesse endereço estão realmente frequentando a escola mais próxima? Se não, por que estudam mais longe de casa? Qual o hospital mais próximo deste endereço? E o posto de saúde? O posto de saúde mais próximo atende às necessidades dessa família? Então, todas essas questões de localização podem ser resolvidas através das ferramentas de geoprocessamento. E aí nós vamos ver o geoprocessamento inserido na área de saúde, como, por exemplo, quais os bairros já possuem os postos de saúde. Pode também ser aplicado na parte do monitoramento de doenças, onde está mais localizado, onde há uma maior incidência de determinado caso de doença, seja dengue, entre outros. Na segurança pública, em quais áreas das cidades ocorrem mais crimes, né? A polícia começa a usar o GPS para se identificar, para se localizar. Planejamento de cidade, gerenciamento de trânsito, né? Quais os pontos críticos de acidente de trânsito na cidade. Então, tudo aquilo que envolver localização, que você precisar saber quantificar determinado tipo de dado, esse é um objeto, é uma aplicação do geoprocessamento. Assim como também a parte do meio ambiente, monitoramento ambiental, gerenciamento de recursos, preservação e fiscalização.
No desmatamento, nós podemos ver, né, como monitorar o meio ambiente, principalmente em regiões remotas, como no caso da Amazônia. A Amazônia, há um bom tempo, já vem sendo mapeada através dos recursos de geoprocessamento. O INPE, ele disponibiliza, né, imagens de satélite, ele trata imagens de satélite, onde é possível, né, através delas, identificar as áreas desmatadas, as áreas de queimadas, e depois é possível, através desses sistemas computacionais, quantificar essas áreas. E assim é possível dar, né, uma determinada quantia, estatisticamente falando, a respeito de quanto foi desmatado ou queimado em determinada região, principalmente na Amazônia, que por conta da sua extensão territorial não é possível fazer isso. Não é possível fazer isso. Então, vemos também a questão dos desastres naturais, né? Em quanto tempo chega a determinada cidade, qual a intensidade, tudo isso é medido e quantificado através das imagens de satélite, que é sim um objeto de estudo do geoprocessamento. Serviços básicos como energia elétrica, gás, abastecimento de água e telecomunicações. Banco de dados para distribuição, né? Fornecimento de mapas urbanos de cadastro de rede, banco de dados georreferenciados que permitem a localização e o rápido reparo em sistema de distribuição de energia elétrica, onde são armazenadas todas as informações que envolvem energia elétrica de uma determinada cidade, e assim eu posso estar a todo momento atualizando, posso estar a todo momento verificando essas informações, gerando mapas, e assim eu posso estar tendo uma localização correta a respeito desse sistema de energia elétrica. E hoje uma aplicação do geoprocessamento que é bastante utilizada, né, é a geolocalização. Quando assistimos filmes, né, de agentes secretos, nós vemos que eles são rastreados, tem rastreadores colocados nas pessoas para serem encontrados à distância. E isso é feito através da utilização das coordenadas geográficas. Nós não temos chips integrados, mas a partir do nosso computador que esteja conectado à internet, é possível dizer o local onde nós estamos, através das coordenadas geográficas. Essa geolocalização, ela também é fornecida através do nosso celular, que eles utilizam o GPS integrado para enviar essas informações de geolocalização. Então, essa geolocalização é justamente a arte de descobrir no mundo onde estamos, e que hoje é bastante utilizada, e que muitos não sabem, mas ela é sim uma ferramenta de geoprocessamento, porque é através dela que nós determinamos onde nós estamos, através das localizações, através das coordenadas geográficas. Outra aplicação do geoprocessamento é a questão da previsão do tempo. É justamente através das imagens de satélites que eu posso fazer essa previsão do tempo. E aí a nossa previsão de hoje é: pancadas de felicidades vão cair em seu coração, vai fazer sol a tarde toda para aquecer o seu espírito, e a noite de trovoadas de carinho enviadas por mim. E nós encerramos assim essa nossa aula de geoprocessamento. Espero que vocês tenham aprendido um pouco a respeito dessa importante ferramenta, e até o nosso próximo encontro.